Um outro assunto que eu gostaria de tratar com você, que é justamente sobre o pronto-socorro de Heliópolis, que está fechado e atendendo somente casos mais complexos. É isso mesmo, Bia? Qual que é a razão desse fechamento? Um grande impacto por aí, né? Caterina, eu vou até pedir para o nosso cinegrafista Lucas Brancati mostrar. A gente fala da porta aqui do Hospital Heliópolis, para quem nos acompanha por imagens. O pronto-socorro fechou para triagem, né? Como você comentou, só está atendendo os pacientes mais graves, que chegam aqui com alguma lesão, alguma fratura exposta, algum caso realmente grave. Isso porque são dois motivos. Eu conversei com alguns médicos aqui, né, do hospital, alguns médicos residentes, e eles me disseram que tem dois motivos, então, para esse fechamento do pronto-socorro para triagem. O primeiro é que muitos médicos estão afastados porque estão contaminados com Covid-19 ou com gripe, né? A gente tem surto de gripe também aqui na cidade de São Paulo. E o segundo motivo é a superlotação. Para a gente ter uma ideia, as portas do pronto-socorro do Hospital Ipiranga, elas fecharam e com isso muitos pacientes estão procurando Heliópolis como alternativa, que agora fechou também. Então olha que difícil a vida, né, da população aqui em São Paulo que precisa desse atendimento médico. Para a gente ter uma ideia, um dos residentes me falou que a gente tem por aqui 20 leitos na unidade de emergência, que é como se fosse uma UTI, mas temos 21 pacientes. E inclusive que ontem à noite tinha gente esperando por atendimento no corredor. Agora há pouco acabou de passar um senhor aqui com a mãe, dizendo que tirou a mãe aqui do hospital porque ela não estava sendo atendida, que está muito lotado e que tem poucos médicos. Ela ficou 2 dias internada aqui, agora eles vão tentar uma outra localidade, então é realmente uma situação difícil. E eu recebi agora, inclusive acabei de receber uma nota do governo do estado de São Paulo, que é responsável aqui pelo Hospital Heliópolis, e eles dizem o seguinte, ó: o Hospital Heliópolis informa que está prestando assistência à população, permanece fazendo a triagem dos casos, assim como os demais atendimentos. Essa informação não bate, né, com o que os médicos disseram pra gente, mas disse que no domingo teve uma alta demanda de casos, mas que isso foi restabelecido, então normalmente na segunda-feira, uma nota contraditória, né, de acordo com as informações que a gente conseguiu aqui de pacientes e de médicos. Caterina. Bia, que situação difícil, complicada, porque antes da pandemia o sistema público de saúde já enfrentava aí suas dificuldades. Agora, com a pandemia, surto de gripe, mais do que nunca, a população precisa de atendimento médico, precisa dos hospitais, dos postos de saúde e também dos médicos. A gente lembra uma informação que o Ministério da Saúde vai reduzir aí o período de quarentena para os infectados com a Covid-19 em todo o país, um movimento muito parecido com que outros países já fizeram. A gente cita a França e Estados Unidos, justamente porque esse problema começou a afetar muito lá nos Estados Unidos, justamente pela explosão de casos de Covid-19. Muitos médicos ficaram impedidos de trabalhar, ficando então aí no período de isolamento, e isso começou a impactar muito, né, a economia e também o cotidiano ali dos americanos. Então, seguindo esse movimento, o Brasil também decidiu diminuir este prazo. Você mencionou, Bia, que uma das razões aí do fechamento do hospital é justamente porque muitos médicos e enfermeiros estão testando positivo, eles que estão aí na linha de frente, é natural que isso aconteça. Quer dizer, essa medida do Ministério da Saúde agora, Bia, ele pode colaborar de alguma forma para que esse hospital volte a funcionar, né? Pode, né, Caterina? Acaba tirando as pessoas do isolamento mais cedo, se elas seguirem os protocolos certinho, né? E aí conseguindo devolver, então, as pessoas aqui para o atendimento médico. Realmente é um problema que tem afetado diversas áreas aqui do país. Então a gente está falando nesse caso do Hospital Heliópolis, que tem muita gente contaminada e os funcionários acabam não comparecendo, mas esse é o mesmo problema que a gente vê, por exemplo, atualmente nos aeroportos, né? As tripulações estão contaminadas e as companhias aéreas não estão conseguindo cumprir os cronogramas, fazer os voos que tinham prometido. A gente tem muitos voos cancelados. Então é um problema que está se alastrando para as diversas áreas da sociedade, para os prestadores de serviço, e que pode ser que esse isolamento reduzido ajude nisso, né? As pessoas voltarem mais cedo para o trabalho e a gente ter uma redução desse problema, Caterina. E Bia, você que acompanha muito essa parte do sistema de saúde, de vacina, já se fala em colapso do sistema de saúde? Ainda não, Caterina. O que a prefeitura diz, as autoridades aqui do estado de São Paulo,
principalmente que eu acompanho bastante, eles dizem sim que a gente tem essa pressão nos hospitais e também nas unidades de saúde, tanto que a gente está acompanhando, né, a prefeitura agora está abrindo as UBSs que ficavam fechadas no fim de semana, está abrindo também aos sábados justamente para atender essa população, mas o que a prefeitura, essas autoridades de saúde têm observado é que as pessoas têm casos mais leves de Covid atualmente, muito por conta da vacina e muito também porque a variante Ômicron se demonstra um pouco mais leve, apesar de mais transmissível. Então o que acontece é que as pessoas vão para o atendimento, elas precisam desse primeiro atendimento, dessa testagem, então tem pressão nessa área do sistema de saúde, mas muito menos gente precisa de internação e acaba indo a óbito. Então, dessa vez o cenário é um pouco diferente e, por enquanto, o que dizem as autoridades para a gente é que a gente ainda tem um certo conforto, porque apesar de ter muita fila nessas unidades de saúde, nesses hospitais, ainda a gente não tem um problema grave de leitos, por exemplo, Caterina. Muito bem, Beatriz Manfredini, nos atualizando então sobre o sistema de saúde em todo o estado de São Paulo. Bia, obrigada pelas informações. Você volta aqui ao longo da programação para trazer atualizações